Meus irmãos, eu já contei para vocês que lá no púlpito do seminário descobri que em alguns púlpitos sempre há um versículo que diz assim: os gregos que procuraram ao Senhor Jesus e disseram: mostra-nos Jesus, queremos ver a Cristo. E esse é o momento em que nós contemplamos o Senhor por meio da pregação da palavra. É um momento especial, é um momento importante, porque, como o Hércio estava dizendo, o nosso objetivo é crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É Jesus que nos une, é Ele que dá um propósito para a nossa vida. E o nosso desejo nesse momento é que o nosso Pai possa utilizar o pastor César para que revele Cristo a nós. Que Deus abençoe o seu servo. Graça e paz, irmãos. Por favor, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Nós leremos do versículo 12 a 17. Apocalipse, capítulo 2, de 12 a 17. A carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor, nós nos reunimos aqui porque nós somos completamente dependentes do Senhor. E o Senhor nos deu essa oportunidade, preparando todas as coisas para que pudéssemos estar aqui. Alguns, Senhor, de nós, só podem acompanhar pela internet, mas nós estamos aqui. E nós, primeiro, queremos te agradecer por esse privilégio, mas, ao mesmo tempo, percebemos a responsabilidade que pesa sobre nós, de tomarmos a Tua Palavra e estudarmos juntos o que ela nos ensina sobre o Senhor e sobre como o Senhor quer que nós vivamos, como deve ser a nossa vida. E ainda, Senhor, levar essa mensagem através de uma mudança de vida e através da proclamação da Tua mensagem. Por isso nós pedimos a Tua misericórdia. O Senhor fale conosco, grave a Tua palavra no nosso coração, que a nossa mente fique completamente impregnada pela doutrina do Senhor, pelo conhecimento do Senhor, pelo ensino do Senhor, e que as nossas atitudes, as nossas respostas diante das demandas que a vida possa trazer para cada um de nós, possam ser
guiadas pelo teu Espírito por causa do entendimento da tua palavra. Por isso, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tem uma pergunta para os irmãos hoje. O que é doutrina? A gente fala muito de doutrina, e uma vez eu encontrei uma pessoa que falava que a nossa igreja não tinha doutrina. E claro que eu subi pela parede, né? Mas o que é doutrina? Às vezes a gente usa muito a palavra doutrina e escapa da gente o que isso significaria. Então eu peguei aqui um resuminho aqui para nós. Doutrina é o conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político ou filosófico. Bom, a primeira coisa que a gente percebe aqui, que doutrina não tem a ver somente com religião. Pode ser filosofia. E pode ser, inclusive, política. Mas a ideia da doutrina, que abrange a qualquer área, é o sistema, é a organização, é a compreensão passo a passo do que é que se crê, ou se entende, ou se pratica na política, por exemplo, né? Teoricamente pratica. Os cristãos chamam essa doutrina de catequese. Quando a gente catequiza alguém, quando você ensina essa doutrina para alguém, você está mostrando para ela o que é crer, como é que se crê, como é que você entende a mensagem de salvação de Deus. E não é, e aí eu preciso falar isso, né? Uma palavrinha dos nossos patrocinadores, não é o nosso costume. Por que aquela pessoa que eu falei, falou que a nossa igreja não tinha doutrina? Porque as mulheres não usavam saia. Usavam, mas não toda hora, né? E aí falou, a sua igreja não tem doutrina, porque na minha igreja tem doutrina e lá as mulheres têm que andar de saia. Isso não é doutrina, isso é costume. Isso do país, como é que chama aquilo aqui do país? Acho que é costume mesmo do país, né? Cultura, a cultura do país. Cada país tem, né, um jeito. Mas a verdade é que nós temos sim. Como é que nós compreendemos a palavra? Porque a compreensão das Escrituras tem que modelar a nossa conduta. Senão também você não entendeu a doutrina. E esse é o grande nó que nós enfrentamos, porque às vezes nós entendemos intelectualmente a coisa, nós entendemos os porquês das coisas, mas isso não afeta a nossa alma, não nos transforma. E a doutrina tem que mudar a nossa maneira de viver, porque mudou a nossa maneira de entender a vida. Se você olhar para esse texto, você vai ver uma coisa interessante. Primeira coisa que é importante a gente pensar é que a igreja de Pérgamo ficava na cidade, pasmem os irmãos, na cidade que chamava Pérgamo, que ficava situada numa colina muito grande e era a capital da província romana ali na Ásia. Lá, nessa cidade, eram adorados alguns deuses, o deus Esculápio, que era o deus da cura, o deus que segundo os gregos, né, era aquele que poderia promover, livrar alguém das suas enfermidades, promover a saúde plena, além de Zeus. Então, na verdade, o símbolo da medicina hoje traz o símbolo de Esculápio, porque é aquela serpente enrolada num bastão,
né? Esse era o símbolo do Esculápio. E também eles adoravam também o Deus Supremo do Olimpo, que era o Zeus, e vários outros deuses, mas também tinha a adoração ao imperador. Aliás, em Pérgamo se tornou o principal centro de adoração ao imperador. E naquele tempo, negar-se a dizer que César é o Senhor poderia ser considerado como traição à pátria, ao império. E os cristãos estavam proclamando que Jesus é o Senhor. E isso estava trazendo, de alguma forma, uma certa antipatia aos cristãos pelos outros cidadãos da cidade de Pérgamo. E, inclusive, diz o texto, o nosso irmão Antipas acabou morrendo, provavelmente por causa disso, por ele não ter se dobrado e não ter proclamado que César era o Senhor. E nesse contexto todo difícil dessa cidade, tem uma igreja lá. A igreja presbiteriana em Tiatira. Tiatira. Mudou de... Tem lá em Tiatira também, mas essa é outro presbitério. Essa daqui é de Pérgamo. E ela, diz o texto, permanecia fiel. E permanecer fiel a Jesus, nesse contexto, poderia trazer, e estava trazendo, muitos problemas para a vida dos nossos irmãos. E o interessante que o texto traz para a gente é que, de alguma maneira, para se livrar da dor, provavelmente, e para tentar se acomodar à situação contrária, a igreja começou a entrar numa roda viva de confusão doutrinária. E é sobre isso que o Senhor vai falar com os nossos irmãos no passado, servindo de aviso para nós hoje em dia. Então, Pérgamo é aquela cidade, aquela igreja que está meio confusa. Em primeiro lugar, você vai entender que a confusão é uma confusão doutrinária, por causa da doutrina de Balaão. E, nesse sentido, o texto diz que há uma prostituição. E há dois modelos de prostituição que as Escrituras nos ensinam. Em primeiro lugar, a prostituição espiritual. A Bíblia chama de idolatria, prostituição espiritual. Então, o idólatra é aquele que não é fiel a um Deus, a Deus, né? Ao Yahvé. Então, ele recorre a ídolos, porque isso de alguma maneira vai trazer uma certa proximidade dos seus deuses. Numa cidade assim, isso era bem fácil de acontecer. Os cristãos acabavam sendo seduzidos pelos não cristãos e até por outros que estavam frequentando a igreja a serem iguais a eles. Mas o nosso profeta Oséias já tratava disso no seu livro, que essa confusão espiritual poderia ser chamada de prostituição espiritual. E essa pluralidade de deuses que havia na cidade era um convite muito tentador para os irmãos lá da igreja da cidade. E a gente pode falar assim, mas isso é um absurdo, pastor. Isso é uma coisa que é impensável. Talvez porque a gente está vivendo numa outra situação. Mas se você vivesse naquele contexto, e você tem que lembrar que você era um frequentador dos outros templos antes de conhecer a Jesus. Você
foi criado, os seus pais, os seus avós, te conduziram naqueles moldes. Então, agora que você conhece Jesus e está vindo para a igreja, sem ter um acompanhamento doutrinário, há muitas referências que a gente acaba fazendo sem sermos conduzidos pelas Escrituras. Sem ter parâmetros das Escrituras, associações são muito fáceis de serem feitas. Para tentar facilitar a nossa compreensão, quando os escravos vieram para o Brasil, eles tinham os seus avatares, os seus deuses lá na África. E quando eles chegaram aqui, os portugueses exigiram que eles adorassem somente a Deus, um Deus que eles não conheciam, e a partir desse momento que eles estavam no Brasil, eles tinham que agora se virar e orar, e cantar, e louvar também aos santos. Era um impacto muito grande culturalmente falando. E aí, a partir daquilo que era ensinado sobre os santos, eles faziam referências a um dos seus deuses lá da África. Então, eles começavam a chamar os seus deuses do nome de um santo. Enganava, não sei se a palavra pode ser enganar, mas eles satisfaziam o desejo dos portugueses e, ao mesmo tempo, eles adoravam os seus deuses. Esse jogo de cintura é possível ser feito, e muitas das vezes nós fazemos também. Nós temos algumas crendices que nós aprendemos, talvez na infância, e que, de alguma maneira, nós transformamos numa crendice, eu vou usar aqui uma expressão que espero não existir, uma crendice de crente, uma crendice de crente fica uma redundância, mas uma crendice de cristãos, de reformados, sei lá, não sei que palavra que eu posso usar, mas, por exemplo, eu aprendi, não sei se você aprendeu também, que para espantar, para você não ser mordido por vampiro, você tem que ter uma cruz de prata. Vocês aprenderam isso também, né? Eu acho que todo mundo aprendeu que é para se garantir, tal. Ok. É claro que não tem, isso não existe, vampiro não existe, cruz de prata não precisa, a gente nem usa cruz e tal. Mas aí a gente aprendeu que algum objeto, algum material pode nos livrar dos males espirituais. E aí eu já vi gente querendo, quando um confronto contra alguém está endemoniado, colocar a Bíblia sobre a cabeça da pessoa, porque isso vai espantar o capeta. É folha, é papel, mas porque é Bíblia, então coloca lá, como se estivesse queimando. Tá na cabeça de quem está fazendo isso, ele está usando uma cruz de prata sobre a cabeça, só que evangelicado, não existe isso. Hoje eu estou inventando palavras, tá? Desculpem aí, irmãos. Hoje eu estou inspirado. Não, mas a gente acaba torcendo essas coisas. Você aprendeu que mês de agosto você tem que usar a roupa do avesso, por causa do cachorro louco, né? Pra você não ser mordido por cachorro louco. Aí você tá, entende? Você vai fazendo associações. E se você não estudar as Escrituras, se você não ler a Bíblia, se você não gastar tempo com essas coisas, é muito fácil fazer associações. Então, não espantem dos nossos irmãos lá do passado poderem fazer esse tipo de associação, estarem confusos diante desta prostituição espiritual.
por que eu não posso ir para os templos? Eu fazia isso com 15, 20, 30 deuses, eu escolho só 2 ou 3. Por que eu não posso ir para o templo para adorar o imperador? Só o imperador e Jesus Cristo. Só para me livrar, só para não ser tido mal visto pela sociedade, só para eu continuar de boa com a minha família e tudo mais. Essa é uma questão importante. Mas existia também, e talvez associada a essa, a prostituição moral. Que é essa confusão também que acontece, e acontecia, né? Bom, talvez até aconteça até hoje, porque Balaão ensinava, além da prostituição espiritual, ele ensinava também que a imoralidade poderia conduzir o povo de Deus para a derrota, e é verdade. Ele estava certo. Apesar de ser Balaão que está falando, ele compreendeu corretamente. E, de alguma maneira, naquela época, as festas de comemoração dos deuses, muitas das vezes, terminavam em orgias, que eram uma espécie de festas de sexo livre durante o final da festa toda. E os cristãos que participavam destas festas poderiam muitas vezes entrarem nesta lassidão moral e acabar se envolvendo com outras mulheres ou outros homens. E nesta época era uma questão de status. Você fazer uma festa com orgias no final. Era tipo aquela festa que bomba na internet, aquela festa que fazem reportagem. A Mauri Júnior, da época deles lá, entrevistava e saía na revista Caras e tudo mais, desse tipo de coisa assim. Então, as pessoas que agora eram cristãs, elas queriam estar nessas festas, porque todo mundo iria comentar no dia seguinte, mas elas foram ensinadas a não frequentar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse conflito, essa confusão, por que eu não posso ir só numa festa? Vocês viram que recentemente saiu na reportagem, eu não acompanhei isso, mas eu vi a reportagem depois, que uma igreja resolveu fazer um bloquinho acho que é um bloco que a gente chama de carnaval, né? E saiu no desfile lá da região, um bloquinho de carnaval, deve ser Mocidade Alegre, né? Alguma coisa desse tipo, assim, o cara, e os cristãos. E sempre tinha, na minha época de seminário, sempre tinha piada nessa época de fevereiro, março, né, que é a época do nosso carnaval aqui. Sempre tinha piada assim, né, que o presbítero faltou na igreja, sempre era o presbítero, desculpa aí presbíteros, mas sempre a piada era com o presbítero. E o presbítero faltou na igreja e no dia seguinte aparece a reportagem sobre o carnaval da cidade, o presbítero... Capa do jornal lá, a foto do presbítero pulando carnaval, né? Porque a gente tenta dar um jeitinho, na verdade. A gente tenta dar um jeitinho. A gente tenta fazer com que a imoralidade se torne uma coisa comum, já que está todo mundo praticando, né? Eu fico um pouco alarmado não é a palavra, mas preocupado, porque os filmes americanos e também os filmes europeus, eles tratam o sexo de uma maneira muito comum, muito banal, muito corriqueira. É como se fosse uma brincadeira,
sei qual a palavra que eu posso usar, mas é como se fosse uma coisa muito simples. Então o rapaz chega no bar e diz para a garota: quer transar comigo? Ela diz: não sei, que dia que é hoje? É terça-feira? Tá bom, pode ser, terça-feira tudo bem. Aí eles transam, no dia seguinte cada um vai para sua casa e está tudo bem, e não tem consequências. Isso, 1 filme, 2 filmes, 10 filmes, 20 filmes, isso começa a entrar na nossa cabeça, muitas das vezes, né? Se a gente não tiver uma boa doutrina, se a gente não estudar as Escrituras, se a gente não contrapor essas informações que vêm da mídia com aquilo que as Escrituras nos dizem, nós começamos a achar que isso é ok, é assim mesmo que acontece. E não é. Balaão, claro que não é o Balaão aqui, né? É só a ideia trazida por Balaão, revivida nesse momento lá na cidade de Pérgamo, que estavam pessoas dentro da igreja dizendo que não tem problema. Não tem problema. Não, peraí, você está sendo muito radical. Não, é só uma festinha, é só um encontro, é só, não tem problema nenhum, não. E eu fico realmente extasiado porque eu participei de um acampamento há muitos anos já, graças a Deus, já faz bastante tempo, mas de uma determinada igreja, e o jovem disse para nós lá, da liderança do acampamento, né, que eu não era a liderança, mas eu estava como palestrante, então acabei sendo incluso nisso. Ele disse que o pastor dele disse que não tinha problema ele dormir com a namorada. Não tem problema, desde que haja amor. Não tem problema. E eu não tenho certeza que o pastor falou, tá bom? Porque o jovem que ele foi com a namorada e ficou chateado porque a liderança colocou as meninas num quarto e os rapazes no outro quarto. E ficou mais chateado quando a liderança colocou ele no meu quarto. E ainda falou: toma conta dele. Aí depois a gente conversando, ele falou isso: não, meu pastor falou que não tem problema nenhum, não. Eu não tenho certeza que o pastor falou, mas acho que é possível. É esse tipo de ideia que talvez estivesse acontecendo na cidade de Pérgamo. E o Senhor disse: isso não é doutrina cristã. Isso é doutrina, é ensinamento de Balaão. Porque ele enganava o povo, ele instruía para que o povo fosse conduzido para o pecado. A segunda fonte de confusão mostrada aqui no texto é um outro camarada chamado Nicolau, os nicolaítas. E aí tem mais a ideia da licenciosidade e não exatamente da prostituição, ainda que a gente possa fazer uma associação. A gente não tem, historicamente, a gente não tem um personagem, uma pessoa que a gente possa definir, é esse Nicolau aqui, é essa pessoa que está sendo tratada. Nós não temos. O que nós temos é essa informação, que lá na cidade de Pérgamo havia um cristão chamado Nicolau, que estava, assim como foi chamado de Balaão lá, aqui agora está sendo chamado de Nicolau, e o grupo que ele estava ensinando, que eles eram de alguma forma mais flexíveis, né? Os nicolaítas aqui, talvez associados até aos baalitas, eles eram cristãos mais que não achavam que o cristianismo estava sendo muito radical. Então era preciso ter um pouco mais de licença. Você tinha que considerar as atenuantes. Você precisava ser um pouco mais cabeça aberta. E o evangelho não é cruz.
O Evangelho é amor. Você fica falando de cruz, de pecado, de restrições, de seguir a vontade de Deus. Deus quer que você ame. Ponto, acabou. É isso aí. Eu acho que você já ouviu isso hoje em dia. Porque é o tipo de pregação que está na mídia. É o tipo de pregação que as pessoas gostam de ouvir. E a gente, quando há uma questão de pecado, uma advertência a uma vida santa, pura, a gente fica meio ouriçado. A gente não gosta. Porque a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito, com a chancela de Deus, com o carimbão de Deus em cima de nós, aprovado. Quando isso não acontece, a gente fica meio... Só que o Evangelho é o Evangelho. Você não pode fazer um Evangelho só para você. O Evangelho segundo César é o quinto Evangelho. Ter uma vida de facilidade, de flexibilização das doutrinas, não quer dizer assertividade. Não quer dizer que você esteja certo. Ser fácil não necessariamente é estar certo. Também não é porque é difícil que é certo, né? É certo porque é certo. Se for fácil, melhor para a gente. Se for difícil, pior para a gente. Mas tem que ser o certo. E aí que está. Ser fiel que nem Antipas foi e morreu, poderia até ser usado como campanha contra. E eu não quero morrer que nem o nosso irmão Antipas morreu, não. Você está louco? Não, pastor. Eu quero viver até os 125 anos. E por isso vamos aqui dar um jeitinho para a gente ficar mais próximo, para a gente fazer as coisas ficarem mais amenas. Por que não ceder um pouco? Só um pouquinho. Lembrando que o gnosticismo, que está surgindo junto com o cristianismo, praticamente o gnosticismo surge ao mesmo tempo que o cristianismo. E alguns gnósticos acharam que a igreja seria um caminho muito mais produtivo de espalhar essa doutrina gnóstica. E talvez você não esteja familiarizado com isso, mas havia dois ramos do gnosticismo. Um deles ensinava o seguinte, que tudo que você... melhor, começar do começo. A alma era boa, mas o corpo é ruim. E Deus criou a alma. Ou os deuses, né? Porque não necessariamente eles acreditavam num único Deus. Mas a parte boa da divindade criou a alma. E a parte ruim da divindade criou o corpo. E prendeu a alma no corpo. Só que a alma continua boa. E seja o que for que você fizer, com o corpo, não atinge a alma. Essa ideia gnóstica foi muito usada, muito propagada, e capturou muito dos cristãos. Então, por exemplo, se eu for um cara licencioso, um cara que gosta de ter várias mulheres, ou talvez não esposas, mas eu dormir com várias mulheres, ou até alguns homens também, isso não afeta a minha alma. Meu relacionamento com Deus continua a mesma coisa. Isso é doutrina gnóstica. Não é cristã. O cristianismo
diz que Deus criou alma e corpo. A sua maneira de entender pode afetar o seu corpo, a sua maneira de viver pode afetar sua alma. Porque nós somos um ser constituído de alma e corpo. Nós somos dois. Não é uma junção. O ser humano é corpo e alma. E exatamente por causa disso, essa licenciosidade era uma confusão na cabeça dos irmãos, e que o Senhor está aqui trazendo luz. Eu tenho algumas coisas contra vocês. Olha, vocês estão de parabéns porque vocês estão numa cidade difícil, cheia de problemas, e vocês estão aí, firmes. Puxa, que bom. Mas não dá para viver assim. Mente dividida, confusa, sem ser conduzido pelas Escrituras, achando que a roupa que você usa vai definir o seu relacionamento com Deus. O tamanho da saia que você usa define se você usa paletó e gravata ou não, define o seu. Não é isso. A roupa pode expressar isso, mas ela não define. Mas, ao mesmo tempo, é preciso entender que você é um ser só. E que Deus está interessado no todo que Ele criou. Todo da sua vida. Por isso Ele nos deu as Escrituras. Ele registrou a sua vontade. Para que ao estudarmos a palavra de Deus, né, aquilo que Ele deixou registrado, a gente entendesse. E pudéssemos moldar a nossa vida de acordo com aquilo que as Escrituras dizem, ensinam. Então, uma confusão doutrinária pode trazer muita dor de cabeça para uma igreja. E nós devemos nos prevenir contra isso, contra essa doutrina de Balaão, contra essa doutrina de Nicolau, dos nossos dias. Jesus disse que Ele tenha na sua boca uma afiada espada de 2 gumes. Nós precisamos tomar cuidado para que essa espada não nos corte. Que Jesus não nos casse. E se de alguma maneira nós estamos sendo idólatras, não, evidentemente, eu não estou pensando aqui que você se dobre diante de uma estátua, mas diante até mesmo de personagens, de pessoas da igreja, às vezes nós nos dobramos diante do pastor da igreja, por exemplo, que a palavra dele é a palavra do rei. Ele é um pecador como você, que está na luta também. Talvez ele tenha mais experiência, tenha estudado mais, talvez ele possa até nos ajudar aí a caminhar, mas ele também está na luta. Também é pecador, também precisa de ajuda. Ele não chegou lá. E às vezes a gente idolatra isso. Nós fazemos essas associações, infelizmente. Nós temos algumas crendices, infelizmente. Eu fico pensando, nós estamos chegando aí, o Ayrton lembrou que nós estamos chegando no final do ano. O final de ano é cheio de simbolismos, né? A gente fica
é preciso entrar o ano pisando com o pé direito, tenho que usar roupa íntima de determinada cor. A gente inventou um monte de coisa, como se isso fosse determinar o nosso futuro, e às vezes a gente até transfere essas coisas como se fossem coisas cristãs. A gente aglutina isso e dá uma invernizada cristã nessas crendices todas, mas não é o que as Escrituras nos ensinam. Nós temos que montar a árvore de Natal. Montar a árvore de Natal. Aí tem que ir lá, e tem todo um ritual, tem um dia certo para montar a árvore, tem um ritual para montar a árvore, e você tem que fazer assim, e aí no dia 25 é que você coloca a estrela lá em cima. Não sei se vocês sabiam, mas é assim. Tá? Aí você vai montando, pá, pum. Aí a gente acha que isso é cristão. Não é. Na verdade, o cristianismo nos ensina sobre o presépio. Tá bom, quer dizer, o presépio, não fazer o presépio, mas a ideia do presépio é contar a história de Jesus, beleza. E aí você só pode colocar o menino Jesus no dia 25. Dá a mesma coisa que a estrela, né? Deu na mesma. Aí você faz, deixa vazio, até o dia... Quer dizer, o José e a Maria que estão lá ficam olhando para o bercinho. Um mês olhando para o bercinho, até que... sabe assim, você vai criando histórias, você vai criando, inventando coisas. Não é isso que as Escrituras nos dizem. Por que a gente faz isso? Por causa da nossa fraqueza doutrinária. E aí, quando chega alguém e inventa um negócio bonito, gostoso, fácil, prazeroso, a gente embarca nela. É o que sempre queria, só não tinha desculpa. Agora, beleza. Por que o pastor tem que se vestir de sacerdote? Mas está nas Escrituras, no Antigo Testamento. E passamos. Não, estão voltando tudo. Agora somos judeus. Você entende? A gente está falando dos outros, falando de pessoas, falando de situações e tal, mas talvez no seu coração, meu irmão, você está agasalhando falsas doutrinas. Por quê? Porque você não está estudando as Escrituras. E quando a gente não conhece, a gente é conduzido por aquele que diz que conhece. Um dia, um professor falou que estava corrigindo alguns ditados que a gente tem, né? Que a gente fala. E ele disse uma coisa que me fez pensar, e eu acho que ele tinha razão na sua abordagem. Ele disse que, aquele ditado que diz que em terra de cego, quem tem olho é rei. A grande questão é, como é que o cego sabe que o outro tem um olho? Então ele falou, a proposta da frase deveria ser, em terra de cego, quem diz que tem um olho é rei. Como você não enxerga, você não sabe se ele está vendo ou não. E eu acho que, transformando isso para os nossos dias, quando você não estuda, qualquer um que diz que estudou, te convence. E sabe que a malandragem está tão grande, eu preciso falar isso hoje para vocês, que as pessoas estão dizendo assim, nos originais, o cara não sabe usar, ele não leu. Mas como ele sabe que você não sabe, ele fala. E você diz, tá. Mas um dia,
O professor de grego estava na igreja e o camarada falou assim, nos originais. E o meu professor andava com o Novo Testamento grego. E o cara falou, o Ayrton também anda, agora está no tablet dele. Ele foi dar uma olhada e disse, aquela palavra não dizia nada daquilo que o pregador estava falando. Mas ninguém sabia. Então, não é porque ele diz nos originais. Estuda, vê se tem lógica, acompanha, verifica, discute, procura. Seja firme nas doutrinas. Não se deixe levar por nenhum Balaão, não se deixe levar por nenhum Nicolau, não se deixe levar por seja quem for. Seja fiel. Fiel às Escrituras. Eu queria orar com você. No mundo de hoje, globalizado, onde as notícias são rápidas, há muita informação. Se você entrar na internet e colocar sermão, vai aparecer 500 pregadores diferentes. E você quiser saber sobre um determinado texto, você coloca lá e tem 20 mil pregações naquele texto. E às vezes, talvez seja cômodo, seja fácil, mas não tem profundidade. Não necessariamente tem profundidade, né? Pode ser que tenha, mas pode ser que não. Então, antes de você fazer isto, se submeta ao que as Escrituras dizem. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor. Porque todos nós podemos ser enganados. Todos nós, por mais sincero que estejamos, não necessariamente dominamos completamente todas as doutrinas que a Tua Palavra traz. Mas nós queremos aprender, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mesmo que seja lentamente, nós queremos aprender, porque nós queremos Te servir. Se o Senhor deixou nas Escrituras o modelo que o Senhor quer que nós sigamos, como o Senhor quer que nós adoremos, a forma como o Senhor quer que nós nos aproximemos do Senhor, dá-nos a bênção de, estudando as Escrituras, conhecer a Tua vontade. E aí sim, sermos modelados pelo Teu Espírito, para fazermos aquilo que Te agrada. Não deixe a gente ser massa de manobra, Senhor, de homens e mulheres espertos, que só querem ganhar dinheiro, querem ganhar fama, querem ser ovacionados pela sociedade. Não permita que a gente opte sempre pelo mais fácil, mas que o Senhor nos dê a graça de sermos sérios com aquilo que a Tua Palavra nos ensina. E se for fácil, se for prazeroso, nós queremos Te louvar por isso. Mas mesmo que custe, mesmo que seja difícil, dá-nos a bênção de permanecermos fiéis. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a Te conhecer mais e mais, a levar a sério o estudo da Tua Palavra e a viver para a Tua glória. Rogamos em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém.